Eloy, eu sou nutricionista e vou falar um pouquinho sobre nutrição e Covid. Bom, os pacientes que são hospitalizados por Covid-19 normalmente já são pacientes de risco nutricional, né? Na maioria das vezes idosos, apresentam multicomorbidades, e fora isso, eles já também apresentam a própria sintomatologia da doença. Então, a inapetência, alteração do paladar, diarreia, tudo isso faz com que ele já chegue com uma história de baixa ingestão alimentar na última semana. E também, muitas vezes, eles não conseguem comer, né, de maneira satisfatória durante a internação. Aí a gente precisa, então, iniciar a suplementação nutricional oral, né, para suplementar a alimentação desse paciente. Associado a isso, muitos pacientes eles vão precisar de um suporte ventilatório, né, como a VNI, o catéter de alto fluxo, ou até mesmo as medidas como a altoprona. Nesses casos, os pacientes muitas vezes eles desaturam, né, no momento de se alimentar ou quando tira a máscara. Eles têm dificuldade, um cansaço muito grande. A consistência mais adequada para esses pacientes são as dietas na consistência líquida e pastosa. Lembrando que também é importante o acompanhamento fonoaudiológico. Bom, as dietas líquidas e pastosas, pelo próprio processo de liquidificação desses alimentos, muitas vezes ela fornece pouca caloria e pouca proteína. Diante disso, uma estratégia é fazer o enriquecimento dessas preparações. Então, a gente pode acrescentar as mucilagens, os farináceos, podemos acrescentar óleo, manteiga nas preparações. Lembrar também do aporte proteico, então, usar leguminosas, as carnes, ovo, né? Às vezes acrescentar gema de ovo, os produtos integrais, como leite, iogurte, tudo isso vai aumentar a oferta calórica e proteica para esse paciente. Bom, aquele paciente que já não está conseguindo, né, comer de maneira satisfatória tudo que ele precisa, ou até mesmo para aquele paciente que vai evoluir para intubação orotraqueal, ele vai precisar da sonda enteral para se alimentar. E aí a gente vai prescrever a terapia nutricional enteral. Mas aí quando que a gente vai iniciar? De maneira mais precoce possível, né, nas primeiras 24 a 48 horas. Quando é que a gente não vai poder iniciar a dieta ou então vai ter que suspender? Nos casos de instabilidade hemodinâmica. Então, é a presença, né, de vasopressores, como a noradrenalina, em doses acima, né, de 0,3 microgramas por quilo minuto, ou então associado a outro vasopressor, como por exemplo a vasopressina. Também está suspensa, né, em casos de hipoxemia refratária, né, então é quando o paciente ele continua desaturando, mesmo com a ventilação otimizada, né, ou mesmo após as medidas, como por exemplo a prona. Nos casos também de acidose e hipercapnia grave, a gente também não inicia ou então suspende. Na ausência desses casos, a gente dá para iniciar sim a nutrição integral, até mesmo em caso de pacientes com prona, né? Sempre focando baixo volume, de 15 a 20 ml hora, ou 50 ml em caso de dieta fracionada, e evoluir conforme tolerância. No caso da prona, é importante também os procinéticos, para ajudar a acelerar o processo, né, de digestão. E aí, como é que a gente vai iniciar? A oferta calórica e proteica ela é estratificada de acordo com o IMC do paciente, né? O índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Para indivíduos eutróficos, isso é com IMC abaixo de 30, na fase inicial a gente sempre vai começar ofertando uma quantidade calórica menor e progredindo até 3 ou 4 dias. Então, a oferta ela vai ser em torno de 15 a 20 calorias na fase inicial, isso é nas primeiras semanas, na primeira 1 ou 2 semanas, né, da doença grave. E após isso, nas fases de convalescência, né, ou reabilitação, você pode dar até de 25 a 30 calorias.
Para o indivíduo obeso, né, com IMC entre 30 a 50, o cálculo vai ser inicial de 11 a 14 calorias por quilo de peso atual, e após você pode chegar também na fase de convalescência e reabilitação até 20 calorias por quilo de peso atual. Para o indivíduo com IMC acima de 50, você vai calcular o peso ideal do paciente, né, que é estratificado também para adultos e idosos, né? Adultos é 25 vezes a altura ao quadrado, idoso, não, perdão, idoso 25 pela altura ao quadrado e adultos 22 pela altura ao quadrado. E aí, então, nesse caso, você vai utilizar de 22 a 25 calorias por quilo de peso ideal. E na fase de reabilitação, você pode chegar a 30 calorias por quilo de peso ideal. Já a proteína, você vai calcular 1,3 a 2 gramas para os indivíduos eutróficos e estratificado para o obeso até 40, IMC de 40, 2 gramas por quilo de peso ideal. IMC acima de 40, 2 gramas e meio por quilo de peso ideal. É muito importante fazer o monitoramento da terapia nutricional, né? Avaliar a tolerância do paciente, avaliar a evacuação, presença de diarreia, distensão. É importante monitorar a oferta calórica e proteica, então ver se tudo que prescreveu conseguiu ser infundido. A gente sabe que uma dieta otimizada vai também otimizar lá na parte da reabilitação, então o paciente que recebe pouca proteína, né, a gente sabe que ele vai perder massa muscular, ele vai evoluir com fraqueza. Então, é muito importante também na questão da lesão por pressão, né? A gente sabe que uma oferta calórica e proteica ineficaz também vai aumentar as chances do paciente a desenvolver lesão por pressão. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e até a próxima.